Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Bom, a nossa devocional de hoje ela está baseada no texto que se encontra na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 5. Eu estarei fazendo a leitura para vocês do versículo 1 ao versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Amém, que a palavra do Senhor seja aplicada aos nossos corações. Bom, queridos, esse texto de Romanos nos fala sobre a importância das tribulações e das provações nas nossas vidas. E chega um momento na caminhada cristã que nós aprendemos sobre o quanto a caminhada cristã não nos torna imunes às aflições da vida. Na verdade, nós aprendemos com o tempo que a vida cristã, a caminhada com Cristo, é justamente uma caminhada em que nós negamos cada vez mais a nós mesmos, em que nós buscamos cada vez mais negar o nosso próprio eu para sermos parecidos, semelhantes com Cristo. E nesse processo, nessa caminhada, nós enfrentamos muitas lutas, muitas dificuldades, muitas provações, muitas tribulações. E o texto de Romanos vem nos ensinar justamente o porquê que essas provações são importantes nas nossas vidas. Em primeiro lugar, as provações são importantes porque elas produzem perseverança. O versículo 3 nos diz claramente: a tribulação produz perseverança. E o que seria perseverar? Na verdade, na palavra do Senhor, nós encontramos em vários outros textos várias mensagens exortativas de Deus quanto à necessidade do cristão ser perseverante. E perseverar tem relação direta com a ideia de permanecer, com ir até o fim, com prosseguir, até o fim, se manter firme até o fim. E pensando sobre isso, a gente pensa, as provações produzem perseverança. E como perseverar sem Deus? Impossível. Então, nós observamos aí que as dificuldades, as lutas, os problemas que nós enfrentamos, eles são importantes para nos tornar reconhecedores da nossa dependência do nosso Deus. A perseverança ela só acontece se nós entendermos a nossa real dependência pelo Senhor, se nos colocarmos diante dele. Na Epístola de Tiago, no capítulo 1, no versículo 12, a palavra diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. A palavra de Deus também nos diz, em Provérbios 16, no versículo 9, que o coração do homem traça o seu caminho, mas é o Senhor que lhe dirige os passos. Em outro momento, Jesus vai dizer que sem ele, nada nós podemos fazer. Então, nós observamos que para perseverarmos, para seguirmos em frente, para nos mantermos firmes, nós dependemos do Senhor. E muitas vezes, os acontecimentos nas nossas vidas são justamente para nos mostrar isso, o quanto nós somos dependentes do nosso Deus. O salmista entendia isso. No Salmo 121, no versículo 1 e no versículo 2, o salmista diz: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, queridos, em primeiro lugar, nós aprendemos isso, que a tribulação, as dificuldades, elas produzem a perseverança. E essa perseverança só é possível quando nós nos tornamos reconhecedores da nossa dependência do nosso Deus. Em segundo lugar, as provações elas são importantes porque através delas o Senhor nos molda, o Senhor fortalece a nossa fé. Quando Jesus está no barco com os discípulos, e acontece aquela tempestade, Jesus, com toda a autoridade,
vai lá e acalma a tempestade, né? Apenas com a autoridade da sua voz, ele faz com que os ventos se acalmem. E se nós pararmos para pensar, né? Quão forte seria a nossa fé se nós não tivéssemos, se nós não pudéssemos ouvir o reconfortante acalma-te do Senhor. Então, Deus tem muito a nos ensinar no sofrimento. Deus tem muito a nos ensinar nos momentos de dor. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, muitas vezes, as dificuldades, as dores, elas fazem parte do processo, elas fazem parte do propósito de Deus para as nossas vidas. E o próprio Jesus nos disse que no mundo nós teríamos aflições, mas é Ele também quem nos encoraja a termos bom ânimo, porque Ele mesmo venceu o mundo. Então, nós observamos o quanto as provações são importantes nas nossas vidas. Em segundo lugar também, porque é através das provações que o Senhor nos molda e fortalece a nossa fé. E nós observamos também, como a palavra de Deus diz, que a perseverança, ela produz experiência. E é através da experiência que nós adquirimos maturidade e discernimento para sabermos como agir frente a situações nas nossas vidas. Então, é por isso também que as provações são importantes, para que a gente tenha maturidade, para que a gente tenha sabedoria e discernimento do alto, para saber agir frente aos acontecimentos na nossa vida. E como consequência, a experiência, ela também produz esperança, como diz o versículo 4. E assim, o que é essa esperança? É o entendimento que, de fato, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ainda mais que isso, é compreender que em Cristo nós somos mais que vencedores. São todos esses aprendizados, todos esses conhecimentos que nós adquirimos quando passamos perseverantes pelas provações. E em terceiro lugar, as provações elas são importantes porque elas nos ensinam que a graça do Senhor nos basta. Jesus, ele não prometeu uma vida fácil. Cristo, ele não prometeu uma vida sem adversidades. Pelo contrário, como eu já falei aqui, na verdade a caminhada cristã é uma caminhada de renúncia. E em outro momento a gente vai observar que Jesus dizia que aquele que quisesse seguir a ele precisa negar a si mesmo, tomar sua cruz e segui-lo. E nós vivemos em um momento em que existem falsos evangelhos sendo pregados, o evangelho de uma forma deturpada sendo pregado, e a gente precisa fugir desse falso evangelho. A gente precisa buscar o evangelho da palavra do Senhor, que nos ensina que a nossa vida não é feita apenas de momentos de bonança, mas que muitas vezes acontecem provações para que nós possamos de fato aprendermos mais do Senhor, para que Deus de fato nos molde e para que o poder dele se aperfeiçoe em nossas vidas. A palavra de Deus nos diz que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. E a palavra também nos ensina que a graça dele nos basta. Quando nós entendemos isso, quando nós entendemos que quando nós temos Cristo, nós temos tudo, nós compreendemos e conseguimos vencer as dificuldades e as tribulações. Além de tudo isso, o nosso Deus, ele promete estar conosco em todos os momentos. Jesus disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Então é nisso que nós precisamos nos agarrar. Às vezes a vida, ela pode parecer de fato complicada e nós passamos por diversas dificuldades no nosso dia a dia, enfim, nos nossos relacionamentos interpessoais, dentro da nossa família, enfim. Nós temos muitas dificuldades e muitas lutas para enfrentar, mas são justamente através dessas lutas que o Senhor aperfeiçoa o poder dele na nossa vida, que ele nos torna mais fortes, mais maduros, com mais discernimento e mais reconhecedores do quanto dependemos dele. Então, queridos, que nós possamos enfrentar as provações com muita serenidade e com a compreensão de que quando nós temos Cristo, nós conseguimos vencer com perseverança qualquer dificuldade e tentar enxergar sempre o propósito maior do Senhor em toda a dor. E que o Senhor nos abençoe e que nós possamos ter o coração cada vez mais contrito diante dele e buscarmos ser mais parecidos com ele a cada dia. Que ele nos abençoe, que ele abençoe a sua vida
E você pode curtir o nosso vídeo, compartilhar. Se você ainda não segue, seguir o canal, certo? Se inscrever no canal. E que Deus abençoe a sua vida.